Alonso. Está tudo em ordem. Então vamos dar início nesse ano 2025, o estudo do Evangelho das terça-feira. E vamos começar no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei, que nos traz todos os ensinamentos para cada um de nós. Então, boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus nos aconselha em cada um a nossa paz interior. Então vamos fazer a prece inicial. Pela boa vontade, é que expressamos o nosso conteúdo de amor e caridade. A cada um o despertar. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe a todos nós. E que possamos a compreender a verdadeira paz interior, porque estamos aqui para ser felizes. E cada dia buscando essa felicidade. Graças a Deus. Agora eu vou passar a pedir a Raiz para ler o minuto de sabedoria. Boa noite a todos. Boa noite. A mensagem de hoje é a página 107. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração, o desejo sincero e perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferir, não fique lamentando-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores, ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo socorro ao alto. Graças a Deus. Graças a Deus. A leitura do Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem pouco faz uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, ocultá-los, a fim de que não seja conhecido senão dela. E se malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, umas escusas plausíveis seriam ou não aquelas que tendem ao ar de atenuar a falta e fazer voltar com o jeito perfído. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outro, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselho, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e que valeis mais do que culpado. O homem, quando pois julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes de que fazer os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos?
Palavra do Evangelho, graças a Deus. Fica à vontade, Salas. Amados irmãos, meu cordial boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho de Jesus, segundo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Como o vovô Chico falou, estamos iniciando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que adotamos iniciar o capítulo 1º e seguir até o seu término. Como graças a Deus já concluímos a primeira fase e agora estamos repetindo a segunda fase, para que todos nós possamos ter a oportunidade de conhecer, através de nós que já temos uma experiência maior com relação aos ensinamentos coletados por Kardec do Novo Testamento e explicado de uma forma mais acentuada, para que todos possamos, quando terminar esse estudo, entendermos de uma forma mais nítida, mais clara, mais objetiva, o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, especialmente o das parábolas, porque sabemos que são sentidos diversos que Jesus usava com o conhecimento que se tinha naquela época, fazendo comparações inteligentes para que todos pudessem entender. E aí vem o Espiritismo esclarecer de uma forma ainda mais clara, ainda mais objetiva, esse verdadeiro sentido, esse verdadeiro ensinamento do Cristo de Deus. Mas hoje fui incumbido da tarefa de falar de Moisés, que está no capítulo 1, como já se disse, que tem como título Não Vim Destruir a Lei. E aí ainda temos as revelações de Moisés, o Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e nas instruções dos Espíritos, a nova era. Então, nesse introdutório que Kardec fez no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado logo após os livros dos Espíritos, em torno de 1868, que vem sendo hoje o nosso livro de cabeceira, que nós orientamos a todos os cristãos que façam uma leitura desse livro, ou seja, do Evangelho de Jesus, pelo menos uma vez por dia. Porque quem quer se iluminar, busca a luz. E a luz que nós conhecemos hoje com maior eficácia é o Evangelho do Cristo. Como cura, como guia, como esclarecimento, como harmonia para o lar, para o casal, para a família e tudo mais. Para o trabalho, para a sociedade, etc. Então vamos iniciar sendo fiel ao que Kardec iniciou este trabalho, dizendo: Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é imutável, a outra adaptada aos costumes e ao caráter do povo, modificando-se com o tempo. Ou seja, o Decálogo ou os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai são consideradas as leis imutáveis, que não mudam em nenhum lugar universal, do universo. Mas a lei dos homens, ela é adaptável à evolução da sociedade. Vou dar um exemplo simples da nossa Constituição. Nós tivemos várias constituições que precisaram ser modificadas ao longo do tempo, tendo a mais completa em 1988,
quando já se inseriu uma série de leis modernas para que a gente pudesse cumprir essas leis, a gente pudesse ter um roteiro com relação aos nossos deveres e demais itens. Então vejam só. Uma lei que pegou ultimamente, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que não modificou muita coisa, porque a lei de agressão já existia, eram 2 anos. Com a Lei Maria da Penha aumentou mais 1 ano. Mas o que realmente quero chamar a atenção, porque nem sempre as leis no Brasil pegam. Então, essa pegou. Obviamente não resolveu o problema da violência contra a mulher, nem da mulher contra o homem, que também existe no nosso país. Mas, quando se fala, uma certa temorosidade. Então, se evita muitos problemas quando se teme a uma determinada lei. E ela foi modificada justamente para se adequar ao nível de violência que estava ocorrendo, para que se diminuísse. Então são leis que mudam com o tempo de acordo com a necessidade. A divina não, ela é eterna, ela sempre será a mesma, sem necessitar de modificar. Então, ele iniciou também dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada e nenhuma figura de tudo o que está acima no céu e embaixo na terra, nem tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorarás e não lhes renderás culto soberano. Segundo, não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honra teu pai e tua mãe, a fim de viverdes muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não roubarás. Oitavo, não prestarás falsos testemunhos contra teu próximo. Nono, não desejarás a mulher de teu próximo. 10. E último, não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, e nem coisa alguma que pertença a ele. Então esse foi o introdutório que Kardec fez logo nesse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando de Moisés. Para quem não sabe, Moisés atuou naquela região do Egito por volta de 1500 anos antes da vinda do Cristo. Parece muito tempo, mas é considerado, tá? Então Elias e Moisés também são considerados os 2 primeiros percursores da vinda do Cristo. Eles vieram preparar. Obviamente nós temos outros precursores que são considerados pela doutrina na preparação da vinda de Jesus, como os profetas, os filósofos e outros homens de nome e renome, que, como por exemplo Sócrates, né, que também falou e também relatou muita coisa a respeito da vinda do Cristo de Deus, que terminou sendo a terceira grande revelação. E um fato também interessante com relação a Moisés é que ele foi o maior médium da antiguidade, um homem com um poder mediúnico indescritível, mas obviamente preparado por Deus para se exercer o feito que lhe foi atribuído. E agora vamos falar um pouco mais, com mais propriedade da sua história, tá? Não teria sentido
eu fazer toda essa introdução e não falar a miúde de toda a sua história. Então vamos lá, quem foi Moisés na Bíblia? Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do povo do Egito, Então a história de Moisés na Bíblia está registrada principalmente nesses dois livros denominados de Êxodo e Deuteronômio. Certo? Eu estou falando do registro, não estou falando do quinteto, ou seja, dos 5 livros que Moisés escreveu, que também foi considerado um dos maiores escritores da antiguidade. Portanto, Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até o limite da terra prometida, no caso Canaã. Moisés é reconhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quem foi Moisés na Bíblia? Vamos ver. Moisés era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate, Ela só está aprendendo. Desligou, viu? Não. Desligou. Vamos, vai. Sentar. Oi, voltou. Ok, obrigado. Então, como dizia, Moisés era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate. Alguns estudiosos referem ou defendem, melhor dizendo, que ele era da tribo de Joquebede e também de Arão. Outros acreditam ainda que ele foi apenas um descendente desse casal, ou seja, um dos filhos da casa de Arão. Eu fico na segunda opção, pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, isso é fato. Vamos lá. Então, de qualquer forma, o nome dos pais de Moisés não aparece nos textos bíblicos, né, que descreve a história de seu nascimento e infância, conforme Êxodo 2, 6, 20 e também Números 26, 90. Vamos lá. O significado do nome Moisés ainda é incerto, porém existem 2 vertentes: nascido das águas e tirado das águas. Pois não se sabe, com exatidão sua origem, mas alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico Mosé, que significa tirado para fora, ou seja, tirado das águas, tirado para fora, conforme Êxodo 2:10. Os outros ostentam que esse nome seja de origem egípcia, talvez devido a Mose, que significa nascido, ou nascido do rio. Então existem essa confusão com relação aos pesquisadores, da origem do seu nome. Mas vamos para frente. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Aqui vem um fato bem curioso. Provavelmente foi a princesa egípcia quem lhe deu o nome de Moisés. Porém, existe alguma possibilidade de sua própria mãe, que serviu como sua ama, ter lhe dado esse nome, conforme relata em Êxodo 2:10. Também em Êxodo 2:10. Mas vamos lá. Vamos se aprofundar mais um pouco. O nascimento e a vida de Moisés no Egito. Enquanto ele esteve lá, junto da corte, lá no palácio, treinando, estudando e se preparando para a sua missão. Para quem não sabe, Moisés teve a oportunidade de se preparar como um soldado bastante forte. Todos os treinos que se fazia com os soldados, ele vencia. Um homem de uma agilidade incrível, de uma força incrível e também de um raciocínio indiscutível. Por isso que se destacou em tudo que fez, por conta desse preparo. Por isso que Deus o preparou para que ele tivesse a oportunidade de, junto
com os únicos que tinham direito de estudar naquele país, lá no Egito, naquela época, que era o pessoal da corte. Plebeu não tinha esse direito, apenas de servidão, apenas de ser escravo. Mas Deus sabe o que faz. Mas vamos lá. Então o menino hebreu fosse lançado no rio. Deixa eu conversar, deixei alguma coisa para trás? Sim. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem do faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Naquele momento, todas as crianças que nasceram, com medo de que algo viesse a acontecer, porque o faraó foi avisado que esse guerreiro viria e poderia ameaçar o seu trono. Veja como os enviados de Deus começam a ser perseguidos desde cedo, porque no momento em que Cristo nasceu também houve fato igual. Mandaram matar todos os meninos, todos, com medo justamente de perder o reino também. Então essa fome de poder, de manter-se no poder, nunca foi diferente para nada. Hoje continua bem pior ainda. Mais tarde, eles o colocaram no rio, dentro de um cesto de junco, vedado com piche, conforme está em Êxodo 2:3. Aquele cestinho de cipó, bem feitinho e protegido, para que os animais do rio não o atacassem, os peixes principalmente. E a mãe teve um certo cuidado, ela o escondeu e teve um certo cuidado de colocar bem próximo aonde a princesa e suas escravas tomavam banho, justamente para que o choro dele, ou algum barulho dele, ou o cestinho girando no rio, chamasse a atenção dela, que era a única forma dele não ser afogado no rio, não ser morto também. Então, quando a filha do faraó foi ao rio se banhar com suas escravas, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino, até mesmo porque ele era um menino bonito demais, muito bonito, chamava a atenção de todos. Então, a irmã de Moisés, que vigiava o cestinho, olha que esperta, muito provavelmente Miriam viu quando a princesa pegou o cestinho. Ela nadou até o cestinho e tirou para a margem do rio. E o menino muito simpático, mas tudo preparado, pela espiritualidade. Então rapidamente ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como ama. Naquela época era permitido que uma mulher que amamentasse adotasse o seu filho, chamada de ama. Então nesse caso, a mulher escolhida foi quem? Sua própria mãe biológica. Ela foi muito sábia, a irmã mais velha de Moisés. Ela foi lá, falou com a princesa, se ofereceu a ajudar o que ela precisasse, a cuidar do menino e arrumar a ama. Olha quem? A própria mãe. Então a mãe, mesmo de forma oculta, sem se revelar, porque não podia, cuidou dele até quando pôde. Então, quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado, a filha do faraó, e passou a viver na corte egípcia. Ou seja, já ganhou nome, já teve tudo que se faz para que ele pudesse fazer parte da corte. Então, não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no Egito, nesse período de infância e adolescência. Não sabemos muita coisa, mas sabemos que teve que estudar, teve que conhecer as leis, teve que treinar, teve que se tornar um soldado forte, o que era obrigatório para todos os homens da corte. Isso é fato. Então, tudo o que se sabe é que ele foi instruído em todas as ciências do Egito. Todas as ciências que se praticavam, que se conheciam no Egito, ele teve acesso. Está lá em Atos 7:22. Então, quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou
se importar com o seu povo de origem, né? Ao defender um irmão seu, ou seja, um hebreu, que estava sendo espancado por um soldado egípcio, como eu já disse, forte como ele era, simplesmente o matou. Então Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão novamente entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. E aí a coisa se modificou bastante. Então Moisés foge para Midian e lá se casa. Então, quando o faraó soube que Moisés havia cometido esse crime, procurou matá-lo. Ele soube que ele tinha matado um dos seus soldados. Ele se encheu de ira e procurou matá-lo. Só lhe havia uma saída, que era fugir. Então, no entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto de Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também chamado de Jetro. Então Moisés, por ajudá-lo, acabou se casando com uma das suas filhas, chamada Zípora, e com ela teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Está lá em Êxodo 2:22. Então ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro nas proximidades de Horebe, na península de Sinai. Então, depois disso, Deus convoca Moisés a voltar ao Egito para o seu povo da escravidão. Então, enquanto estava sendo pastor de ovelhas, Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão daquele país. Ele estava cuidando do rebanho no deserto quando viu uma sarça ardente. Ele foi até essa sarça, colocou a mão e viu que era um fogo que não queimava, apenas chamava a atenção. Então Moisés alegou não ser eloquente ao falar. Fala-se que Moisés era gago, tinha dificuldade, ficou gago, tinha dificuldade em se expressar. Escrevia muito bem, um conhecimento extraordinário, mas tinha dificuldade em falar. Por isso Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele, segundo Êxodo 4:14-16. E até mesmo porque a presença de Arão, por isso que Arão aparece no Antigo Testamento, era aquele irmão de total confiança, estava ajudando nessa caminhada. Não é fácil, nada fácil. Então Moisés volta ao Egito. Depois de ter passado 40 anos cuidando das ovelhas, lá no deserto, das ovelhas de seu sogro, Moisés retorna ao Egito para confrontar o faraó e impedir a libertação do seu povo, ou seja, do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Estava bem idoso. Então, o faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Lembrando que esse faraó, nós estamos falando de Ramsés II, era o rei do Egito na época em que todos esses feitos aconteceram, todos esses fatos se realizaram. Agora Moisés lidera o povo de Israel. Então, após o envio das consecutivas pragas que apontavam para o poder do Deus de Israel, o faraó deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes das últimas pragas, que constituem a morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa.
segundo Êxodo 12, 27. Após a saída do povo de Israel do Egito, o faraó ainda tentou persegui-lo. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo Mar Vermelho. Porque havia um fato ali no encontro das águas do Mar Vermelho, que em um certo momento do dia ele secava, dava para passar. Mas na maior parte do tempo ele alagava e ficava numa profundidade considerada. Tá? Então naquele momento não tinha como passar a não ser de barco. Em terra firme não. Mas Moisés, um profundo conhecedor da região, e pasmem, ele conduzia simplesmente 600.000 pessoas. Gente demais para andar deserto adentro. E ele o conduziu pelo lugar mais complicado, onde tinha muitas pedras, muitas dificuldades, inclusive a travessia do mar, para que se os egípcios fossem atrás, nem os cavalos, nem as carruagens tivessem condição de chegar. E isso deu muito certo, porque ele chegou a adiantar 2 dias na frente dos egípcios. 2 dias, com 600.000 pessoas. É gente demais. Mas aí, foi nesse momento em que ele usou o cajado e o poder mediúnico que ele trouxe, para que houvesse a travessia seca e eles passassem com tempo suficiente. Mas com a dificuldade de se andar a pé, de se andar em cavalos e carroças, deu tempo eles chegarem até certo ponto do Mar Vermelho. Foi quando ele liberou novamente para que as águas fluíssem novamente naquele local. E hoje, inclusive, tem alguns pesquisadores mostrando os destroços de carroças e outros objetos do fundo do mar naquela localidade onde ele atravessou, comprovando de que o fato ocorreu de verdade, de fato. Mas vamos lá. Então, depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi o outro feito mediúnico importante de Moisés, quando ele solicitou a produção de maná. E em um certo ponto da caminhada, porque eles passaram 40 anos no deserto, também há uma produção excessiva de cordonices. Tá? Choveu cordonice suficiente para alimentar todo mundo no deserto. Então é algo divino. E aí, foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Está lá em Êxodo 20, 23. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos, segundo Êxodo 24, 12 e 18. Então Deus também instruiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel, justamente para manter o povo unido, sem adorar vários deuses como eles faziam durante os 400 anos que ficaram como escravos no Egito. Muito tempo, não é? Que é engraçado, outro fato engraçado, professora, é que os israelitas estavam prestes a morrerem de fome e de sede e migraram para o Egito justamente para conseguir trabalho, abrigo e comida. Mas aí a prepotência dos faraós os ajudaram, mas em troca tiveram que se tornar escravos daquele povo, onde ficaram por 400 anos. Tempo demais para a escravidão, não é? Mas vamos lá. Então este serviria de local apropriado para adoração a Deus. Deus também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão. Êxodo 25, 32. Então, em decorrência da incredulidade e rebeldia
dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes mesmo de chegar, inclusive Moisés. Ele só chegou a avistar a terra prometida, mas não teve como pisar nela. Então, agora a morte de Moisés. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Está lá em Números 16. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida, no caso Canaã, e inclusive enviou espias para investigar aquela terra, se era realmente como ele sonhava, como ele havia durante os desdobramentos dele. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. A gente fica a se indagar com relação a ferir essa rocha. Era certamente uma rocha viva, não era uma rocha comum. Podem ter certeza disso, tá? Então Deus havia ordenado que ele falasse com a rocha para que ela desse ao seu povo de Israel água. Deus novamente permitiu que ele ouvisse essa autorização, falasse, tanto ele como seu irmão, falasse com a rocha. Mas ele estava em um momento de ira e simplesmente bateu na rocha, entendendo Deus que ele quis ocupar o seu lugar naquele momento. Por isso que ele foi punido. Então isso nos traz uma reflexão tremenda, porque no momento de ira a gente termina falando mais grosso com Deus, e isso tem punição. Precisamos pensar sobre isso. É tanto que ele fala que somente os mansos verão a Deus. Mas vamos lá. Mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência, batendo na rocha, para que a rocha fornecesse água para o seu povo e para os animais. Então depois Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida, segundo Deuteronômio 3, 24 a 27. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante daquele povo que já estava mais maleável, até mesmo porque já havia uma nova geração. Aquela geração mais antiga que partiu do Egito, tá? Já havia toda partida para o plano espiritual. Estavam apenas os nascidos, os jovens, os criados de Moisés para habitar e fazer prosperar a nova terra denominada de Canaã. E entrou com Israel em Canaã. Ok. Então, na ocasião de sua morte, ele subiu no monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. E com 120 anos, viveu bastante, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar exato de onde sua sepultura foi feita não se conhece. Ainda é um mistério. Não se relatou, no Antigo Testamento, o lugar exato. Então, a importância de Moisés na história, só para a gente concluir, ainda temos um tempo. Enquanto esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu suas obras literárias. Ele foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamados de Torá, segundo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos
um dos salmos mais lidos por nós ainda hoje, o Salmo 90. Interessante esse achado, eu gostei, por isso que eu trouxe. Então, por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo, ou do Santo Espírito. Não sabia desse detalhe, que como Chico Xavier também teve o seu guia, Moisés também teve, só que muito mais importante, o próprio Espírito Santo, Então, o escritor de Hebreus destaca a fé de Moisés ao rejeitar ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele nunca aceitou. Nunca aceitou. É tanto que ele não fez nenhuma questão de se afastar daquele povo, porque ele via a crueldade, a maldade que Ramassés exercia durante o seu reinado. Ele foi testemunha ocular de muitos massacres, de muita violência, e ele nunca concordou com aquilo. Nunca. Então, ele também estabelece uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança com Deus. Foi ele que nos mostrou essa aliança, através dos seus textos, através dos seus escritos, e provas cabais, de que o homem tem essa ligação com Deus, que ele pode e deve permanecer essa ligação, essa aliança com Deus, aonde ele estiver, independente da missão que ele trouxe para o nosso planeta. Essa é a minha dica, essa é a minha reflexão. Então, essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra seu perfeito cumprimento, lá em Hebreus 3. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor, conforme Números 14:13. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino do Antigo Testamento. A fama de Moisés, como grande homem escolhido por Deus, se estendeu desde os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento. Aí está aqui um monte de registro. Josué 8:31, Reis 2:3, 14:6, Esdras 6:18, Marcos 12:26, Lucas 2:22, João 7:23 e também Coríntios 3:15. Todos esses são registros bíblicos que nós podemos se aprofundar um pouco mais, porque aqui eu não tenho como dizer tudo que está lá, que o tempo não nos permite, é limitado. Então também, quando se fala sobre a história de Moisés, sempre deve ser lembrado que ele e o profeta Elias apareceram, vocês sabiam disso? Ao lado de Jesus no episódio da transfiguração. Eles apareceram ao lado dele. Como se diz, amigo, você está voltando, mas nós estamos aqui para lhe acompanhar. Então ele foi o grande legislador de Israel e Elias o grande profeta da nação. Naquela ocasião, eles falaram da morte iminente de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificaram de Cristo. Então, isso ocorreu, como eu já disse, 1500 anos antes da vinda do Cristo. E nós ainda estamos aqui buscando a nossa Canaã. Já é hora da gente pisar firme na nossa terra e fazer jus ao chamado de Jesus. Muita paz. Nós agradecemos pelas suas colocações, Salles, a respeito do início do Evangelho falando sobre Moisés. Nos dar mais uma estabilidade, mais conhecimento
E que cada um de nós temos essa grande ligação com o Deus, com o Criador, Deus de paz. Então, para fazer a prece final, eu faço o convite ao Dr. Júnior. Boa noite. Se assim desejar, convido a todos a fechar os olhos. Que nessa noite que se inicia o ano de 2025, que se inicia o Evangelho, que nós possamos acreditar na força divina, no amor, na esperança. Pedir a Deus para que nos guie, para que nos coloque sempre no caminho da retidão, nos fortaleça na fé, na caridade e no amor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Convidando a todos para se organizar em fila, para receber o passe magnético. E o silêncio é importante para todos nós. E fica aqui uma boa noite a todos e aquele abraço.